Por que tantas pessoas estão fascinadas com o poço do rio Eufrates? Neste vídeo, faremos uma exploração profunda deste marco histórico e buscaremos sua importância na Bíblia e na profecia do Apocalipse, pois o rio Eufrates é mencionado no primeiro e no último livro da Bíblia. Se você compreende a profecia bíblica, entenderá por que este rio é tão importante. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus disse a Moisés e para os filhos de Israel, para irem e possuírem a terra dos cananeus, até o Líbano e todo o caminho até o grande rio Eufrates. E no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo mantido no fundo do rio Eufrates, e isso preparará o cenário para o Armagedom. Antes de entrarmos nisso, deixe-me contar sobre um evento significativo. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia ficava a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, nos é contada a história da Torre de Babel, quando toda a humanidade falava uma única língua. Eles disseram para si próprios: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos, senão seremos dispersos sobre toda a face da terra. Mas a Bíblia nos conta que quando Deus viu isso, ele destruiu a torre e dispersou a humanidade pela terra, fazendo-os falar muitas línguas para que não mais se entendessem. No livro do Apocalipse, no 6º julgamento da trombeta de Deus, a Bíblia em Apocalipse 9 nos diz que uma voz solitária dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus disse a um anjo de Deus para soltar os 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que haviam sido mantidos prontos para esta hora, dia, mês e ano específicos, foram libertados para matar 1/3 da humanidade. Alguns pontos importantes. Deus manteve esses 4 anjos caídos amarrados para um momento muito específico na história humana. Eles foram libertados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos? É que há apenas outra criatura que está presa no abismo por 1000 anos, e esta é o diabo. Mas isso acontece mais adiante, no Apocalipse 20. Isso destaca a gravidade desses anjos caídos. Esses 4 anjos no Eufrates estão em uma categoria separada de outros anjos caídos, porque é isso que a Bíblia nos diz sobre a localização de outros anjos caídos. Em Pedro 2 e 4 diz: pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Portanto, os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados ao inferno e agora estão em correntes aguardando julgamento. Mas o que há de especial nos 4 anjos amarrados no Eufrates? Por que eles são mantidos apenas para a tribulação e os outros anjos caídos não são? Bem, alguns sugeriram que esses anjos são a representação real do que o diabo veio fazer nesta terra: matar, roubar e destruir, daí serem libertados apenas no fim dos tempos. Antes de prosseguir, é preciso entender que esses 4 anjos satânicos são como nada que este mundo já viu. Imagine o quão ruins esses anjos malignos são para Deus tê-los amarrados no fundo do rio Eufrates. O único propósito desses anjos caídos é matar 1/3 da população da terra. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alto escalão que foram expulsos do céu com Lúcifer. A Bíblia nos diz que quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não temos detalhes sobre que tipo de anjos foram expulsos do céu, mas alguns estudiosos especulam que pode ter havido outros anjos de alto escalão incluídos. E este argumento vem do fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los amarrados até o período da tribulação.
e quando foram libertados, lideraram um exército de 200 milhões de cavaleiros. O que não sabemos é se eles lideraram um exército de 200 milhões de cavaleiros reais com cavaleiros reais, ou se isso é simbólico de um exército sobrenatural demoníaco, ou se é um exército moderno. A Bíblia diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A partir desta descrição, o que podemos interpretar é que o diabo tem um reino, o reino das trevas. Neste reino há uma estrutura, há ordens descendentes de autoridade, que são principados ou espíritos principais, há governantes malignos das trevas e então hostes espirituais da maldade, ou seja, espíritos malignos. Alguns podem dizer: bem, isso é apenas interpretação. A Bíblia não entra claramente nisso. Bem, se voltarmos no tempo e irmos ao Antigo Testamento, houve um tempo em que Daniel buscava a face de Deus em oração porque queria uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de intensa oração e jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel. E aqui está o que o anjo disse, onde obtemos uma forte dica sobre os espíritos malignos principais. O rio seca para que o caminho dos reis do Oriente seja preparado. O que isso significa? Um dos eventos-chave que antecede o Armagedon é o secamento do Eufrates. Quando este rio seca, ele abre caminho para um grande exército do Oriente atravessar o Eufrates facilmente enquanto se dirigem ao Vale do Armagedon. Agora, Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O Anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Essas pessoas leais ao Anticristo formarão seus exércitos para travar guerra contra o povo de Deus. Nesta batalha, o Apocalipse 19 nos diz coisas como: então vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os exércitos celestes, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. Vi também a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você vê, Jesus Cristo liderará um exército celestial para a vitória sobre os inimigos de Deus. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade de Deus e que tratam Deus como se fosse nada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para receber conteúdos novos todos os dias, se inscreva aqui no canal Biblical e deixe um like, um grande abraço e fique sempre com Deus.